Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo da abertura do mercado europeu. Esta manhã aqui a ser marcada por um sentimento positivo, portanto, em linha com aquilo que tem sido o resto dos dias desta semana. Continuamos aqui a ter o CAC, portanto, a prolongar a recuperação, também o índice alemão a tentar recuperar, portanto, os índices europeus um pouco mais lentos face aos americanos, mas de facto aqui o sentimento positivo também é visível. Hoje, tivemos aqui da parte da manhã o FTSE, portanto, o índice britânico, a reagir com alguma volatilidade, depois de terem sido conhecidos os dados do PIB, que acabaram por surpreender pela positiva. Portanto, no segundo trimestre deste ano, a economia cresceu mais do que se esperava, e isso fez com que tanto o índice como também o pound, portanto, a libra, reagissem positivamente a estes dados. Da parte da manhã, ainda tivemos aqui dados de inflação na Polónia, tivemos aqui dados também finais do PIB na zona euro, que acabaram por sair em linha com aquilo que era esperado, portanto, a não ter aqui qualquer tipo de reação, mas já agora, aqui em termos de segundo trimestre, portanto, face ao trimestre anterior, houve um recuo, portanto, a economia que já está a crescer a um ritmo bastante modesto, mas passou dos 0,6 registados no primeiro trimestre para 0,2 registado no segundo trimestre. Em termos homólogos, portanto, houve um decréscimo, mas nada significativo, passando dos 1,5 para 1,4. O dia de hoje ainda será então marcado por novos dados sobre a inflação, portanto, a reação do mercado foi bastante positiva, apesar dos dados não terem sido brilhantes na terça-feira, aos dados do CPI, e hoje temos os dados do índice de preço ao produtor. Portanto, é um indicador que se espera também algumas mudanças, portanto, novas pressões sobre os preços, ainda assim o seu impacto não deverá ser muito significativo, uma vez que as variações aqui no indicador já há muito que deram sinais de bottom, assim dizendo, e portanto, neste momento, as taxas que vemos no PPI são taxas normais, portanto, não é muito alarmante. Ainda assim, devemos aqui olhar com atenção na parte do core, uma vez que está em níveis um pouco mais altos, espera-se uma grande subida e se olharmos para os meses anteriores, tem vindo aqui com uma trajetória bastante acentuada de queda. Além disso, e ao mesmo tempo, teremos aqui os pedidos semanais de subsídio de emprego, portanto, o emprego que, depois dos dados do NFP, depois das revisões em baixa dos últimos relatórios, ganha novamente destaque e, portanto, aqui será acompanhado de perto, sobretudo se os dados saírem muito afastados destas projeções. E depois ainda temos aqui declarações de membros da FOMC no final da tarde. Portanto, será um dia, à partida, de certo modo, agitado. Amanhã ainda teremos um dia também bastante importante. Temos aqui dados da Universidade de Michigan, vendas a retalho, que deverão aqui ser importantes, e também dados vindos da China. Olhando então aqui para os mercados, como estava a dizer, os índices europeus continuam aqui a tentar recuperar. Há algumas exceções, que é o caso do IBEX, que continua muito mais forte em comparação aos restantes índices, portanto, aqui a aproximar-se quase até dos máximos históricos. O índice italiano também muito mais forte. O Russell ontem acabou por ser o índice norte-americano a registrar melhores resultados, portanto, aqui a reagir a esta zona de suporte e desde então aqui a recuperar bastante. Portanto, o Russell já valorizou, já recuperou de 7, quase 8% desde esta zona aqui de suporte, também muito apoiado com a questão de há a possibilidade dos cortes acontecerem já em setembro, e portanto aqui as small e medium caps que ficam mais vulneráveis ao contexto das taxas de juros a reagirem logo de imediato. Continuamos com um dólar mais fraco, portanto o dólar também a reagir a estas perspectivas de juros mais baixos nos Estados Unidos, e os restantes índices norte-americanos, portanto, os principais, o S&P, o Nasdaq e o próprio Dow Jones, continuam um pouco laterais, portanto, aqui não havendo mais triggers, a fazer com que os índices, de certo modo, permanecessem um pouco laterais. Terminando aqui no mercado cripto, portanto, a Bitcoin atingiu novos máximos históricos ontem, portanto, não se manteve durante muito tempo, mas atingiu. Portanto, chegou aqui aos 124 mil dólares. Ethereum está muito próximo de fazer novos máximos históricos e aproxima-se da barreira psicológica dos 5 mil dólares. Solana, que tem estado um pouco para trás, e até as altcoins mais pequenas têm estado um pouco para trás, mas também a recuperar, portanto, e a dar continuação do movimento de alta, e neste momento na marca dos 200 dólares, também um marco histórico
importante, apesar de não estar ainda em máximos históricos, mas é uma zona psicológica importante e que a dado momento também foi um marco histórico importante para o valor da criptomoeda. Portanto, aqui também sentimento bastante positivo e o sentimento risk-on bastante nítido no mercado de cripto, portanto, em linha com aquilo que nós vemos nos outros mercados. E bom, portanto, vamos ver aqui como é que os dados serão, como é que os dados irão sair e o impacto que vai ter no mercado, que vamos depois analisar na abertura do mercado norte-americano às 2h15. Do meu lado é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios a todos.